Evolução no Planeta Azul. Trilogia Apometria e Umbanda. Ramatiz e Vovó Maria Conga. Obra mediúnica psicografada por Norberto Peixoto. Terceira parte. Breviário. Capítulo 1. Mediunismo nos grupos de Umbanda e Apometria. Pergunta. Pedimos vossas considerações sobre os princípios magísticos do som. Ramatiz. Quando a ciência descobre algo ao fim de um longo processo de comprovação para os homens materialistas, tudo leva à conclusão de que o misticismo e as coisas espirituais da humanidade já tinham as respostas desde os primórdios da vossa existência, consoante as palavras do Cristo Jesus. Procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. De tempos em tempos, a sabedoria cósmica é novamente revelada aos homens, aqueles que procuram a verdade, seja nas religiões, nas filosofias, no misticismo e na ciência, ou por intermédio de outros meios, a encontrarão novamente no final da busca incessante das pérolas ocultas. Aquilo que não vos é audível pode marcar e interferir em vosso plano físico com certas experiências conduzidas em laboratórios onde as vibrações sonoras que os vossos ouvidos não captam podem marcar as placas e outros materiais. Vossa ciência já comprovou em escala de vibrações que os valores sonoros vão de 0 a 16 milhões de ciclos por segundo. Vosso órgão auditivo só pode perceber de 16 a 32 mil ciclos. Os ultrassons e infrassons não excitam vossos aparelhos auditivos, havendo a infinidade de sons que não são captados por vós. Certas frequências ultrassônicas fazem a água entrar em ebulição a ponto de vos queimar os dedos se a tocardes. Com essas mesmas frequências, podeis cozer um ovo, eliminar bactérias e obter várias transformações químicas em vegetais. Diante do exposto, podeis deduzir que todos os corpos têm a propriedade de gerar e recepcionar frequências sonoras que se harmonizam ou não com seu tônus vibratório. Os sons atuam com as vibrações dos demais corpos, afetando o ordenamento molecular, influindo nos processos fisioquímicos, modelando formas geométricas e provocando fenômenos de atração e repulsão, ou ainda influindo na coesão orgânica da matéria. O que existe no som que hipnotiza os homens? O tom e o ritmo do som influenciam o tom e o ritmo do vosso ser. O espírito é acompanhado da capacidade de ressoar ao tom e ritmo que vos chegam pelos corpos sutis, que envolvem a centelha espiritual. Essas capacidades da alma fazem com que vos sintais atraídos por determinados tipos de sons. Cantos de pássaros, a voz do barítono, do tenor ou do soprano, a sonoridade do violoncelo, piano ou violino, do trombone, da flauta ou do atabaque. Os sons que vos impressionam retumbam no vosso interior por similaridade de ritmos, de frequências. Certo está que o grau de evolução consciencial de cada ser, sua personalidade, caráter e conjunto de valores que antecedem sua natureza psíquica e seu temperamento ante os estímulos exteriores, se é delicado ou bruto, prático ou sonhador, de acordo com sua condição vibratória interna, determinam a intensidade em que são afetados pelos estímulos sonoros externos. O som é o verbo do Criador. Daí, não existir vida no universo manifestado ou manifestado no cosmos sem som próprio, que nada mais é que as modulações e frequências que acompanham o tônus vibratório de cada espírito imortal. Sendo assim, a vida de um médium é como a de um discípulo autêntico. Ele deve realizar um trabalho análogo ao de afinar um instrumento musical com o auxílio de outro, que é o seu guia ou protetor do lado de cá. Ambos têm sucesso no momento em que a vibração de um dos aparelhos faz vibrar automaticamente o outro. É de suma importância que o médium procure sempre, em suas meditações, buscar intuir as notas e acordes que seu instrutor místico interno e ancestral busca lhe transmitir. Ocorre um afinamento dos corpos sutis do medianeiro com as energias vibratórias de uma fonte exterior à sua.
numa progressiva elevação de frequência pessoal dele, um alinhamento e ajustamento do seu tônus vibratório com as entidades espirituais que lhe darão assistência. Nesse sentido, os mantras, os cânticos, se farão coadjuvantes, importantes para a elevação moral, fundamentais em importância no período de treinamento para uma perfeita sintonia entre ambos e para a manutenção dessa sintonia arduamente buscada. Afora a atração que sentes por cores e sons fazer-vos imaginar algo misterioso por trás da cromaticidade e sonoridades astrais e metafísicas, a resposta às vossas perquirições é que a linguagem do som é a expressão da alma do universo, da vida no cosmos. Os diferentes planos de existência são expressos em som, em modalidades de frequência que não podeis sentir. No entanto, as manifestações exteriores da vossa vida de encarnado são tão rígidas e densas que os segredos da natureza ficam debaixo de mais amplas percepções, como se estivessem soterrados em uma montanha de pedregulhos que encobrem as pepitas destinadas às finas peças de ourivesaria do espírito. Imaginai o sistema planetário como uma cítara cósmica, cada planeta emitindo em seu lugar uma nota correspondente à sua posição na longitude da corda. Isso é o que Pitágoras chamou de a música das esferas. Além de interferir na matéria, o som exerce influenciação nas correspondências físicas e mentais dos homens. Se é possível a existência do que é audível para as almas, mas não é acompanhado por vossos ouvidos, deveis ser capazes de grandes realizações a partir disso. O som não é apenas como entendeis, da maneira como vos comunicais. Também é uma forma de contato com as dimensões ocultas e com o vosso interior mais profundo. Pergunta: as invocações e cânticos sonoros na Umbanda têm ligação com algum dos fundamentos apométricos? Ramatiz: determinados sons e invocações, aliados à força mental do operador apométrico ou do pai de terreiro umbandista, unidos à assistência dos bons espíritos, criam poderosos campos de força que, associados aos fluidos ectoplásmicos exudados dos demais médiuns, repercutem no plano astral, que é de grande plasticidade em relação ao impulso mental, levando a uma materialização fluídica invisível à voz. Essas exteriorizações verbais sonoras das contagens dos pulsos magnéticos na apometria e dos pontos cantados na Umbanda se fazem necessárias como ferramentas de apoio para a formação de egrégora mental coletiva requerida a essas manipulações e de acordo com os ativos trabalhos de caridade socorristas que são levados a efeito. Os pontos cantados elevam ou diminuem a frequência cerebral e as descargas eletromagnéticas, aumentando ou diminuindo o número de sinapses nervosas, conduzindo com mais facilidade os médiuns a sintonizarem as faixas vibratórias dos 7 orixás, comumente manipuladas pelo mediunismo umbandista. Apuram-se as vibrações, reequilibrando a mente com o corpo e facilitando a sintonia dos guias e protetores. Afirmamos que os princípios magísticos das contagens de pulsos magnéticos da apometria e os pontos cantados da Umbanda são idênticos. Eis que intercedem, através do som, na criação de formas astrais e campos de forças, aumentam ou rebaixam as vibrações dos médiuns e, decisivamente, se apoiam na egrégora coletiva mental criada pelo grupo. Pergunta: é comum, na Umbanda e na apometria, se desmanchar trabalhos feitos? O que tendes a dizer a respeito? Vovó Maria Conga: é comum os consulentes, na consulta com o preto velho ou com o caboclo, no templo de Umbanda ou no grupo de apometria, dizerem que tem trabalho feito. Essas pessoas acreditam ferrenhamente que foram alvo de rituais macabros, trabalhos de magia negra, quando não são de opinião que os seus nomes e pertences foram colocados em cemitérios e se encontram abatidos e realmente enfeitiçadas pelo seu próprio poder mental, pois, na maioria das vezes, não há nenhum trabalho feito, e sim, temor desnecessário diante de algo que não compreendem. Ocorre que no plano astral, inúmeras possibilidades se abrem no diagnóstico espiritual, seja na Umbanda ou na apometria, o que não é acompanhado de maiores detalhes pela exiguidade do tempo dos filhos para levar a bom termo todas as tarefas de cura nesses labores. Os diagnósticos do lado de cá, quanto às possibilidades de que os filhos chamam de trabalho feito, são amplos, sendo que o realizador da obra macabra pode ser próprio adoentado. Há almas humanas desencarnadas que grudam nos filhos como se fossem carrapatos,
São espíritos doentes, parentes que já morreram, viciados em morais simpatizantes, inimigos com vínculos kármicos, todos atraídos por pensamentos semelhantes aos dos filhos, precisando de socorro e esclarecimento. Existem fluidos astrais pesados, restos de corpos, que são formas pensamentos elementares que vagueiam sem destino e chegam atraídas pelos filhos como ímãs. São produtos da mente humana, de baixo teor, e poluem as cidades. Existem os trabalhadores dos magos negros, das organizações do astral inferior, que só almejam roubar ectoplasma dos filhos, entre muitas outras figuras típicas em simbiose com os filhos, sobre o que não vamos nos alongar. Trabalho feito não quer dizer só aquele em que o macumbeiro de aluguel tem que ir a uma encruzilhada fazer despacho de animal sacrificado com derramamento de sangue. Os pensamentos negativos, continuamente emitidos pelos filhos, às vezes criam artificiais, que se tornam obsessores daqueles que os criaram, como uma mãe que repetidamente enxerga uma filha sendo estuprada ou um pai que em tudo vê o filho se drogando. Muitos dos demônios que os cercam são frutos das mentes dos filhos. E pensar é fazer trabalho, feitiço, mandinga ou bruxaria, desde que não sejam os pensamentos para o bem e não respeitem o livre-arbítrio das criaturas que estão à volta dos filhos. É importante compreender o que uma expressão simples às vezes causa. Quando os filhos ouvirem trabalho feito, não quer dizer somente que alguém praticou magia negra contra outro, mas pode ter sido gerado, atraído ou mesmo criado pela própria vítima. Vigiem os pensamentos. Fiquem sabendo que, diante das coisas ruins que acontecem diariamente, é uma atitude simplória concluir que tudo é trabalho feito ou macumba mandada. O simples fato de os filhos consulentes na Umbanda e na apometria serem dessa opinião já abre a guarda e a sintonia para o astral inferior, autorizando as suas atuações maldosas. Pergunta: podeis falar-nos algo sobre a utilização dos espíritos da natureza? Eles sempre estão à nossa disposição? Vovó Maria Conga: é importante deixar claro definitivamente aos filhos que há 3 situações bem definidas quando lidamos com os elementos da natureza: as energias elementais, as formas pensamentos elementares e os espíritos da natureza. As energias elementais dão vida a toda a natureza. Estão diretamente ligados aos sítios vibracionais dos elementos terra, fogo, água e ar. As formas pensamentos elementares são resíduos mentais que pairam no astral, preponderando as emanações psíquicas de baixa moralidade dos filhos quando da sua origem. São densas e deletérias e podem ser manipuladas pelos feiticeiros de aluguel, que por meio delas encontram insumos necessários para a criação de artificiais, como se fossem robôs manipulados por hábeis circuitos conectados com um comando central malévolo. Quanto aos espíritos da natureza, são entidades não humanas vinculadas às 4 energias elementais da natureza, e que nesses campos magnéticos vibratórios estagiam evoluindo no planeta. Não possuem a estrutura setenária dos corpos sutis dos homens. Inexistindo os corpos superiores, logo não têm pensamentos contínuos e muito menos discernimento. Orientam-se pelas sensações e são capazes de ter visão. São inocentes vigilantes dessas energias elementais para a perfeita manutenção da natureza e da preservação do equilíbrio planetário. A manipulação desses irmãos nos trabalhos de apometria deve ter como premissa a restauração do equilíbrio energético dos consulentes doentes, que se dá com a invocação dos gnomos, duendes, sereias, ondinas, salamandras e silfos, relacionados aos 4 elementos básicos que compõem a tessitura física, etérica e astral de todos os filhos. Habilmente comandados pelos pretos velhos e caboclos, estão à disposição para o bem e para a caridade baseadas no amor. Esses irmãos não devem ficar vinculados definitivamente aos médiuns ou ao grupo, devendo suas invocações ser feitas exclusivamente com o intuito de cura. Depois, devem os filhos os liberar para que retomem ao seu habitat junto à natureza, nas cachoeiras, matas, rios ou mares. Pergunta: a compreensão das vibrações dos orixás na dissociação dos corpos sutis, por meio das contagens dos pulsos magnéticos, auxilia de que maneira? Ramatiz: desde que compreendais essas energias vibratórias que estão em vós e como se relacionam com os corpos que vos compõem,
e a magia que cada orixá realiza para as curas, estareis contribuindo ativamente para o melhor andamento dos trabalhos. O vosso maior entendimento facilita as movimentações vibratórias e magnéticas requeridas quando nas lides apométricas. Como falamos em outra oportunidade, os orixás são em número de 7 vibrações com frequências próprias. Oxalá, Iemanjá, Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi e Orimá. Mantêm correspondências como se fossem espécies de vetores aos 7 corpos que estão em vós, que são os corpos átmico, búdico, mental, superior, mental inferior, astral, etérico e físico. Pergunta: os fundamentos magísticos dos pontos riscados são associados à criação de campos de força na apometria? Vovó Maria Cunga: podemos afirmar que são os mesmos fundamentos. Os traçados geométricos dos pontos riscados criam uma egrégora mental coletiva, que é aproveitada pelos espíritos guias e protetores. Essas formas pensamentos, oriundas das emanações mentais da corrente mediúnica, que visualiza esses desenhos gráficos, podem ter várias finalidades: determinar as falanges que atuarão, o tipo de trabalho, o guia e os protetores, criar campos de força, de detenção e atividades de resgate, firmar a vibração do orixá que regerá o corpo mediúnico no determinado momento. Na apometria, ao proceder às contagens de pulsos magnéticos, o dirigente fornece aos médios, por meio do som, as formas geométricas requeridas para a criação de campos de força de diversas finalidades. Se ativam os mesmos princípios cósmicos que regem os fundamentos magísticos acionados pela Umbanda com os traços riscados. Pergunta: a revitalização dos médiuns pela incorporação de entidades denominadas Exus não é algo contraditório, se considerarmos que esses espíritos atuam em sítios vibracionais densos e deletérios do astral inferior? Ramatiz: a revitalização dos médiuns é necessária quando há um enorme desprendimento fluídico dos atendimentos socorristas de grande monta, ou nos casos em que se fez indispensável a incursão em localidades do umbral inferior. Muitas vezes, os médiuns se sentem como se fossem laranjas chupadas sem sumo, pois são verdadeiras usinas fornecedoras de ectoplasma, que é o elemento vital para os desmanches, varreduras energéticas e recomposições de corpos astrais danificados e distorcidos por poderosos processos de hipnose coletiva dessas coletividades escravizadas. Nesses trabalhos, potencializamos a substância ectoplásmica, deslocando-a aos lugares onde está a origem dos instrumentos de magia negra dessas bases do mal, desmanchando os objetos vibratoriamente magnetizados e que captam a frequência vibratória dos alvos visados, geralmente irmãos encarnados, como se dessem a leitura das coordenadas para a realização do feitiço correspondente. Assim, com o ectoplasma dos médiuns, desmagnetizamos, neutralizamos e desmanchamos essas localidades em verdadeiras tempestades astrais que vão varrendo e higienizando esses laboratórios do mal. É necessário que compreendais que os veículos etérico e astral dos medianeiros são solicitados por empréstimo, para que com eles consigamos adentrar nessas cidadelas densas, como se fosse uma roupagem de que nos utilizamos provisoriamente. Imaginai que estejais utilizando um traje emprestado para o evento em comum. Assim, procedemos, acoplando-nos aos corpos etérico e astral dos médiuns desdobrados, conforme o caso, como se nos vestíssemos dessas roupagens eventuais. As incorporações dos irmãos Exus, entidades que nada têm a ver com os obsessores que atuam comumente nas vibrações mais baixas do umbral inferior, preservam o aparelho mediúnico, qual eficaz exaustor de ressonâncias vibratórias que somatizadas se tornariam altamente deletérias. Isso é necessário, pois a similaridade vibratória das entidades Exus com as bases de magia negra e fluido altamente enfermiços que aí são movimentados, estabelece a harmonia, o reequilíbrio e o bem-estar dos consulentes e dos espíritos desequilibrados e doentes, princípio do semelhante curando semelhante, que foram alvo de enfeitiçamentos de mentes malévolas do além, afora preservarem a integridade do aparelho mediúnico. A catarse produzida na manifestação mediúnica desses irmãos é como se estivesseis limpando um duto de ar-condicionado cheio de impurezas, deixando-o livre para movimentar novamente o ar puro e fresco. Pergunta: solicitamos maiores detalhes sobre a retenção e condução de espíritos malévolos e sofredores no astral inferior. Como isso se dá? Ramatiz: essas ações são corriqueiras no vosso atual momento planetário.
As comunidades que habitam esses charcos servosos em muito ultrapassaram a tolerância das leis cósmicas e o respeito ao livre-arbítrio dos semelhantes, fazendo com que as falanges benfeitoras de Ogum e Xangô atuem em favor do reajustamento e reequilíbrio de todos os envolvidos. Muitos desses irmãos paralisados no mal estão sumariamente sendo transferidos para outros planetas, submetidos sem apelação a encarnações em corpos físicos grosseiros e condições de vidas desfavoráveis na matéria, mas benignas aos espíritos que ali estão retidos para a sua retomada do trilho evolutivo. As legiões de Ogum vão na frente, rapidamente mobilizando todos os envolvidos em suas vibrações. Ao mesmo tempo, os falangeiros de Xangô conduzem todos para os locais de detenção provisória existentes no astral inferior, que estão em outra frequência vibratória e não podem ser vistos. A partir de então, se dá o enquadramento de cada um conforme as leis de justiça que imperam no universo, que é todo amor. Nesses casos, se avalia em primeiro plano o coletivo, para depois se analisar as individualidades. Ou seja, se uma cidadela comandada por um mago negro é literalmente desfeita, é óbvio que houve uma decisão maior que autorizou essa ação, que é justa e está acima dos conceitos de bem e do mal dos homens. Em seguida, os encaminhamentos de cada cidadão se darão dentro de seus karmas, merecimento e possíveis intercessões de espíritos familiares com esse direito. Nada é feito sem que haja justiça. É chegado o tempo de se fazer luz na egrégora terrestre, e sabedores que somos de que não há pressa no cosmos, deveis entender que a partir de um determinado tempo se impõe que os esquecidos da caminhada evolutiva que a todos catapulta para a ascensão espiritual sejam movimentados em prol de um amor maior que a todos envolve e que estabelece a harmonia universal. Pergunta: os ajustamentos de sintonia, aumentando ou diminuindo a frequência vibratória dos médios, não podem ocorrer somente com as contagens de pulsos magnéticos? Por que as incorporações dos mentores, guias e protetores? Vovó Maria Conga. Na maioria das vezes, assim ocorre, o que não dispensa nosso auxílio aos filhos pela irradiação intuitiva e magnetismo. Nem todos os filhos são médios de incorporação. Na verdade, são cada vez mais raros os aparelhos com as características vibratórias exigidas em seus corpos astrais para que as junções dos chakras dos médiuns pelos guias e protetores se façam a ponto de haver uma manifestação mediúnica nos moldes incorporantes. Quando se fazem presente com filhos com essas peculiaridades, nós aproveitamos para proceder aos ajustamentos de sintonia. Se o médium tem de baixar a sua frequência vibratória para sintonizar com o umbral inferior, é conduzido por um Exu ao nosso comando, levando-o de maneira mais segura e sem resquícios fluídicos prejudiciais à passagem dos espíritos sofredores e magos negros. Se a necessidade é aumentar a frequência vibratória do aparelho mediúnico, isso pode se dar com a aproximação de um caboclo preto velho ou outro mentor, facilitando as atividades em planos mais sutis, na dimensão em que se exige esforço caridoso em corpo mental, na apometria. Pergunta: o que é o afrouxamento da coesão molecular? Os caboclos de Oxóssi atuam no corpo físico e no etérico? Ramatiz: as ondas de energia emitidas pela mente do médium apômetra fazem com que os caboclos curadores de Oxóssi intensifiquem essas frequências, elevando-as, direcionando-as aos órgãos doentes. Há um afrouxamento da coesão molecular da contraparte etérica do tecido que é alvo da cura. Ao mesmo tempo, pode haver uma materialização e desmaterialização de conjuntos de células do corpo físico. As energias fluídicas manipuladas da mente e do ectoplasma do médium são usadas em um processo de desintegração atômica das células doentes e a imediata reintegração de células sadias na área afetada. Com o magnetismo, afrouxamos os laços que mantêm coesa a estrutura molecular original das células doentes, como se essa massa compacta se expandisse e retomasse ao fluido cósmico universal. Já que nada se perde no cosmos, tudo se transmuta. Para que essas próteses ectoplásmicas façam efeito, devem ser semelhantes ao corpo magnético do encarnado. Implantamos etericamente no órgão substituído uma força magnética de retenção. Esse molde que é colocado após o afrouxamento da coesão molecular é favorecido pela força centrípeta do corpo astral do consulente. Ocorrerá normalmente a reprodução de células sadias, sem quaisquer resquícios do morbo anterior, gerando definitivamente tecido recuperado e saudável. Contudo,
Esses são procedimentos mais raros e que se fazem necessários sob pena de haver desencarnes abruptos não previstos. É mais comum repercussão vibratória do corpo etérico para o vaso físico. Quando moldamos uma nova composição molecular no órgão etéreo enfermiço, normalmente a contrapartida do corpo somático se estabelecerá. Tudo isso acontece em questões de segundos, e os caboclos de Oxóssi são exímios nesses tipos de curas. Utilizam-se dos silvos, espíritos da natureza que intensificam rapidamente a frequência vibratória da região espacial visada no éter, sendo esse um dos motivos pelos quais esses silvícolas assoviam e dão leves silvos quando movimentam as palmas das mãos rapidamente dos terreiros de Umbanda e dos grupos de apometria. Nada mais estão fazendo do que alterando a coesão molecular com o auxílio dos espíritos da natureza ligados ao elemento ar, ao que podeis denominar de técnica de diametria. Pergunta: como os pretos velhos se utilizam positivamente das ressonâncias de vidas passadas para causar alento e bem-estar nos consulentes? Vovó Maria Cunga: nem todas as ressonâncias de vidas passadas são negativas. Se um filho se encontra em pânico ante um elevador ou locais altos, sem explicação racional que tenha gerado tal pavor na vida atual, é um sinal claro de interferência de situação traumatizante em outra vida. Desligamos as polaridades estimulantes dessas ressonâncias, que não tem nada a ver com um apagar memória, que continua lá, intocável, na galeria do espírito imortal, de cenas e quadros vividos pelos filhos em vidas passadas e que um dia serão expostas na festa permanente dos libertos do ciclo da carne e que retomam as suas condições de memória integral. Feito isso, polarizamos uma vivência agradável, positiva, de vidas passadas, de felicidade e alegria, onde antes se jazia um estímulo prejudicial. Tudo isso dentro da faixa de merecimento de cada cidadão, pois há consulentes a quem não autorizamos essas mexidas magnéticas nas polaridades dos estímulos de memória. Pergunta: seriam as chamadas trocas de painéis? Vovó Maria Cunga: as trocas de painéis são produzidas quando os médiuns criam mentalmente um cenário agradável, que é fixado na mente dos filhos atendidos, aliviando-os em seus mal-estares, o que é mais usual. É como se trocássemos uma obra artística exposta em uma parede por outra. A galeria da exposição é a consciência, e sempre que um quadro é deixado de ser exposto ou trocado por outro, surge um novo estímulo no lugar do anterior, que ressoa na mente consciente. Nem toda troca de painel é decorrente da ressonância de vidas passadas. Pergunta: e os Exus, qual a finalidade e tarefas que executam nos grupos de apometria? Vovó Maria Cunga: dão guarda e cobertura aos trabalhos, preservam a corrente mediúnica de ataques tenebrosos, limpam os aparelhos ou médiuns dos fluidos pútridos e enfermiços dos locais lamacentos do astral inferior. Isso quando há necessidade de entrada com médiuns fora do corpo físico nesses locais. São instrumentos de serventia dos pretos velhos e caboclos, como fiéis executores das leis cósmicas e de causa e efeito. Quando atuam com as falanges de Xangô e Ogum, são muito solicitados no restabelecimento do equilíbrio e da justiça nas áreas em que atuam. Muitas vezes podem significar o mal para aqueles desviados das leis divinas na visão imediatista, temporal dos filhos. Mas isso nada mais é que o efeito de retorno de suas próprias ações, autorizado pelos espíritos da luz, que têm a prerrogativa de estabelecer as sentenças kármicas para cada coletividade de indivíduos que nelas habitam. Pergunta: por que o mediunismo na Umbanda se enquadra perfeitamente na apometria, como se fosse uma parte de um todo bem ordenado? Vovó Maria Cunga: um filho se encontra magiado e com entidades imantadas ao seu corpo etérico, perturbando-o seriamente. Na sua procura de alento, vai ao encontro de um terreiro de Umbanda. O cacique, diretor espiritual dos trabalhos, incorporado em seu aparelho mediúnico, traça grande ponto riscado no centro do templo, à frente do cungar, um círculo com uma estrela de Davi na sua área interna. Coloca o consulente em desequilíbrio sentado dentro desse círculo. Depois traça segundo ponto circular com um triângulo equilátero dentro, menor, interceptando o maior, colocando o médio de passagem, igualmente sentado. É dada a passagem a um mago negro realizador de enfeitiçamento e feito uma breve conversação pelo caboclo-chefe com esse espírito. Todos os médiuns da corrente ficam de mãos dadas e com um ritual de ponta de fogo, isto é, queima de pólvora, dentro do ponto riscado maior,
desmancha-se todo o trabalho de magia negra. Tudo isso acompanhado de pontos cantados em chamamento das falanges para demanda, desmancho, de Ogum e Xangô, que incursionam no astral inferior com suas falanges benfeitoras, retendo e conduzindo toda a organização malévola para os tribunais da luz crísticas existentes nas zonas subcrustrais da Terra. Os filhos podem concluir, por esse pequeno exemplo verídico, que os fundamentos da Umbanda têm grande similaridade com a apometria. Realmente é uma parte de um todo ordenado e harmônico em seus princípios magísticos, o que não contraria de nenhuma maneira a apometria em sua visão, em sua ampla aplicação espiritualista e nos seus embasamentos kardecianos, aceitos e respeitados no mediunismo umbandista. Ao contrário, alarga em sua aplicação, pois cabem grupos de apometria em casas de Umbanda e médios umbandistas nos grupos de apometria nas casas universalistas. Se os filhos não conseguem enxergar sozinhos o que acontece nesses atendimentos, dentro dos costumes umbandistas, nada mais houve do que a criação de campos de força, dissociação dos corpos, desdobramentos de médiuns, sintonia com o mago negro e bolsão de espíritos sofredores do umbral inferior, manipulação de espíritos da natureza, salamandras e elemento fogo para desmancho. Magia do som, com mantras e cânticos, iguais em seus princípios às contagens de pulsos magnéticos. Revitalização dos médios, com a incorporação de Exus ao término dos trabalhos, e cura com as falanges de Oxóssi, por meio das recomposições astrais. O que os filhos chamam de dialimetria, de uma enormidade de espíritos sofredores que eram mantidos encarcerados nos porões da organização trevosa desmanchada. Ocorre que na Umbanda, em vez de ser tudo mental, para plasmar no éter astral, como é na apometria, é comum a utilização de catalisadores no plano físico, pontos riscados e cantados, em vez de contagem de pulsos magnéticos com criações de campos de forças piramidais e cilíndricos. Esses condensadores nada mais são do que referências materializadas para fixação mental. No final, dá a mesma coisa, pois a energia Zou e o magnetismo animal são utilizados da mesma forma. Eis que na Umbanda se tem a referência na forma materializada, que dá uma sustentação maior para a criação de egrégoras e formas pensamentos grupais, mas que são perfeitamente geradas nos grupos de apometria pela educação mental e dilatação psíquica dos sensitivos, que têm enorme capacidade de abstração. Salve vovó Joaquina, preta velha iluminada, que muito se esforçou e ainda labuta no astral superior da Umbanda para o nascimento e consolidação da apometria na Terra, nos moldes universalistas e crísticos, com que essa técnica abençoada está programada. É chegado o momento para elucidações maiores quanto à acomodação da apometria nos fundamentos magísticos da Umbanda. Pergunta: a Umbanda tem uma missão junto com a apometria? Vovó Maria Conga: a missão da Umbanda, junto com a apometria, é resgatar o alento curativo tão bem exemplificado na personificação de Jesus e Francisco de Assis na Terra, que colocavam a caridade acima das diferenças dos homens, em prol de um amor igualitário a todos, atendendo diretamente os enfermos sem distinções, sendo um dos pontos que mais as igualam não deixarem obsessores à solta. A Umbanda tem como tarefa precípua, junto com a apometria, penetrar nos antros de magia negra, buscar os espíritos maldosos que já passaram dos limites possíveis do exercício de seu livre-arbítrio individual em total desrespeito ao próximo, seus merecimentos e karmas, retendo-os e desmanchando essas organizações do mal. A justiça cósmica está acima dos limitados julgamentos dos homens, do que seja o mal e o bem, e é nessa faixa crística, autorizada pelos tribunais divinos, que as falanges benfeitoras de Umbanda atuam, apoiando os grupos de apometria nesse momento evolutivo do planeta Terra.